Olá, boa noite, queridos companheiros. É um prazer imenso participar desta transmissão para refletir um pouco sobre assuntos muito importantes da nossa realidade, sob a ótica espírita. Sejam todos muito bem-vindos, que as vibrações elevadas envolvam todas as mentes e corações que acompanham esta reunião. Para dar início à nossa reunião, nós vamos fazer a leitura da página preparatória da prece e logo em seguida faremos a prece. Vamos pegar aqui uma página, uma mensagem do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Abrimos na mensagem de número 53, intitulada Em Cadeias. E ela se baseia na seguinte passagem: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Palavras de Paulo na Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 20. Vejamos o que diz Emmanuel a respeito. Observamos nesta passagem o apóstolo dos gentios numa afirmativa que parece contraditória à primeira vista. Paulo alega a condição de emissário em cadeias e, simultaneamente, declara que isto ocorre para que possa servir ao Evangelho livremente quanto lhe convinha. O grande trabalhador dirigia-se aos companheiros de Éfeso, referindo-se à sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas. Entretanto, por isto mesmo, em vista do difícil testemunho, trazia o espírito mais livre para o serviço que lhe competia realizar. O quadro é significativo para quantos pretendem a independência econômico-financeira ou demasiada liberdade no mundo, a fim de exemplificarem os ensinamentos evangélicos. Há muita gente que declara guardar os dias da abundância material e as facilidades terrestres para atenderem ao idealismo cristão. Isto, contudo, é contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. Paulo, entre cadeias, se sentia mais livre na pregação da verdade. Naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando esses montes culminantes do testemunho. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias no lar, no trabalho comum, na rotina das horas, no centro da sociedade e da família. Ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias em que se encontra na mentirosa suposição de que se candidatará a melhor posto nas oficinas do Cristo. Somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Então, meus amigos, minhas amigas, neste momento, nós passamos ao diálogo sempre oportuno e necessário com o Mestre Jesus, com os amigos espirituais sintonizados neste trabalho. Desejamos agradecer a oportunidade e rogar para que todos sejam inspirados, todos possam acompanhar, compreender e refletir sobre os assuntos que serão tratados.
Abençoa-nos, Senhor, envolve-nos na tua paz, ajuda-nos a compreender para realizar, a ouvir para crescer, a fim de caminharmos na tua direção, pelas palavras, pensamentos e ações. Dessa forma, Senhor, nós te pedimos permissão para dar por iniciada a reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, meus amigos, hoje nós vamos falar do tema Diga Sim à Vida, que, na realidade, se refere à questão do suicídio. Nós estamos no mês de setembro e, no decorrer da nossa fala, nós vamos explicar por que, para aqueles naturalmente que ainda não sabem, por que o mês de setembro, né, é chamado de Setembro Amarelo e é dedicado ao combate ao suicídio. E para começarmos a nossa abordagem, nós recorremos à Revista Espírita de julho de 1862. Nesta revista, neste exemplar, Kardec faz um levantamento de que só em 1858 havia, ou melhor, no ano anterior, não, em 1858 mesmo, haviam quase 4.000 suicídios na França e 300.000 desde o início do século. Então, isso, considera Kardec, não é um fato incidental, não é um acontecimento isolado, mas é uma verdadeira calamidade. É uma espécie de epidemia que vai atingindo larga faixa da população. No comentário, na análise, Kardec diz também que as autoridades limitam-se a contabilizar o número de mortos e o modo empregado para o cometimento do suicídio. E também diz que não é certo, ou seja, atribuir a causa do suicídio, né, apenas ao descontrole das faculdades mentais, a um rompante, a um ato de desespero, uma vez que são muitos os suicídios premeditados, aqueles em que o indivíduo tem tempo para planejar, tem tempo para pensar nos mínimos detalhes e pode, então, se esmerar, né, na execução desta triste decisão. Kardec diz também que raramente o suicídio é produzido em lugares afastados e isolados. Na verdade, o suicídio ele é uma espécie de protesto. O suicida, com o seu ato infeliz, pretende deixar uma mensagem. Talvez a mensagem tenha por objetivo chamar a atenção das pessoas. O que não se pode negar é que o suicídio é um ato de extremo descontentamento com a vida. Mais modernamente, costuma-se dizer que o suicida não tem por objetivo matar a si mesmo, mas matar a dor que o faz sofrer. E deve-se também
continua Kardec nas suas considerações, ter um certo cuidado na divulgação do ato suicida, para que determinadas imagens não sejam mostradas a fim de não chocar o público. E olha que naquela época nem havia TV, não é? Mas para que os detalhes não sejam divulgados, a fim de não, é, digamos assim, incentivar ou ensinar a outras pessoas, demonstrar a outras pessoas como se pratica o suicídio. Nós não sabemos quantas pessoas estão nessa faixa de desejo, não é? De intenção. Então, há toda uma ética é, que deve funcionar na hora de se tratar desse acontecimento triste. Também as pessoas, além dos problemas mentais, elas é, existem casos de pessoas que consomem substâncias, sejam legais ou ilegais, e cujas substâncias contribuem, né, para o agravamento de um problema que pode terminar em suicídio. As dificuldades financeiras, as dificuldades, as crises de relacionamento, o vazio existencial, as frustrações para as quais a pessoa não tem força, vontade de superar, né? Todo tipo de dificuldade pode engendrar o suicídio, pode criar essa ideia e esse desejo. O fato é que a ideia suicida ela vai envolvendo lentamente a pessoa, de forma que o futuro suicida ele passa a dormir e acordar com aquela ideia, a alimentá-la permanentemente ao longo de algum tempo até cometer o ato infeliz. Muitas vezes também pode ocorrer uma identificação, né, com uma história, um personagem, foi o que aconteceu com o romance de Tolstói, Ana Karenina, né, é, era a personagem desse romance que terminava por suicidar-se diante de uma situação amorosa, né, complicada. Ela termina por suicidar-se e muitas moças na época, na Europa, se identificaram com a personagem e também praticaram o suicídio. É uma questão que deve ser tratada com muito cuidado. Segundo as estatísticas mais recentes, suicida-se uma pessoa no mundo a cada 40 segundos. E veja que hoje o número estimado de suicidas no mundo por ano varia entre 800 mil e 1 milhão de pessoas. É muita gente. No Brasil, a estimativa é de que morra uma pessoa por suicídio a cada 45 minutos. São 32 pessoas por dia e quase 13 mil por ano, apenas em nosso país. O nosso país é o 8º nessa estatística triste do suicídio. O 8º país em número de mortos por suicídio. Mas o surpreendente é que estima-se também que para cada suicídio que vá a termo, ou seja, aquele em que a pessoa realmente consegue matar o corpo, há 20 tentativas. Então, de 20 tentativas, não é, alguém consegue, não é, realmente executar o suicídio e desencarnar dessa forma lamentável. Então, nós estamos vendo que, embora o tempo tenha passado
e a sociedade tem evoluído em vários aspectos, o suicídio continua sendo uma chaga que persegue, não é, a humanidade. O suicídio causa mais morte que a AIDS e a maioria dos tipos de câncer. Então, estamos diante, assim, de um grande desafio. Ocorre que desses 20, né, que tentaram e só um conseguiu, os outros 19, provavelmente, uma boa parte deles tentará de novo. Então, não é uma coisa que se esgota numa tentativa. Infelizmente, há pessoas que persistem com essa ideia do suicídio. Ocorre que cada suicídio produzido, ele tem um efeito devastador. Ele é como uma granada que, ao explodir, projeta os estilhaços em torno do local da explosão, de maneira que ela vai atingir, não é, regiões mais distantes, pessoas que estão mais afastadas. O efeito da destruição é muito grande. Então, fazendo essa comparação com o suicídio, nós podemos perceber que cada pessoa que comete suicídio deixa um círculo enorme de pessoas que gostavam e gostam daquele que se suicidou. Então, são os familiares, são os colegas de trabalho, são os amigos, não é? São os lugares que aquela pessoa costumava frequentar, as pessoas que frequentam aqueles lugares, quando tomam conhecimento, também são atingidas e, e as pessoas ficam muito abatidas, sobretudo as mais próximas, aquelas que convivem mais intensamente com o agora suicida. E é muito comum que a pessoa se sinta culpada, porque ela vai perguntar: como eu não percebi? Ela vai achar que foi pouco caso dela, né? Indiferença. Como eu não consegui evitar esse ato tão triste? É muito comum que as pessoas mais próximas tenham essa crise, que elas indaguem a si mesmas, né, como não conseguiram perceber. E isso gera um problema muito sério, não é, que é uma consciência de culpa, quando na realidade a pessoa não tem culpa, mas é uma espécie de autopunição inconsciente que a pessoa se impõe como uma espécie de punição mesmo por ter acontecido essa tragédia. O fato é que quando um suicida consegue o seu intento, ele deixa uma legião de pessoas muito afetadas por aquele ato. São pessoas que criam problemas psicológicos, emocionais e precisam se tratar. Por isso, os especialistas falam em grupos de pós-venção do suicídio. É isso mesmo, pós-venção, ou seja, grupos criados após o cometimento do suicídio para as pessoas que estavam à volta com aquele companheiro que se suicidou, para que elas possam extravasar a sua dor, para que elas tenham com quem conversar e encontrem um meio de se acalmar diante daquela dor imensa. E esses grupos, eles são o resultado da análise, do acompanhamento, né, do aprofundamento do que seja dos meandros, né, que compõem os episódios de suicídio. Então, os especialistas chegaram a essa conclusão, que é necessário socorrer
essas pessoas que ficaram atônitas e muito sofridas com o ato de violência. Algumas vezes também, para as pessoas cujo suicídio não foi a termo, ou seja, aquelas que sobreviveram, algumas pessoas fazem parte desses grupos também. Mas como isso tudo começou em 94, em 1994, o jovem Mike M., que era um rapaz de 17 anos, ganhou um carro um Mustang 68. Ele pintou o carro de amarelo, ele era muito querido, e ele acabou se suicidando com esse carro. Foi um choque, né? Na, na região em que ele morava, ele era muito querido, e os seus amigos, então, tiveram a iniciativa de criar uma campanha, né? Essa de prevenção, né? Com a fita amarela, porque a amarela era a cor do carro do Mustang. E isso aconteceu em setembro. Então, no sepultamento do companheiro, do Mike M., eles distribuíram a fitinha e mensagens de consolo, né? E a partir daí se criou, se desenvolveu, né, um procedimento que se repetiu e se alastrou em outros países para prestar esse tipo de realizar esse tipo de iniciativa. Em 2003, né, a Organização Mundial da Saúde criou o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que é o dia 10 de setembro. Então, nós temos, no mês de setembro, o Setembro Amarelo, que diz respeito à prevenção ao suicídio. Por isso, neste mês, mais que nos outros, né, são oferecidas palestras, reflexões a respeito desta situação. Mas é bom lembrar que o suicídio acontece durante o ano inteiro. Então, é necessário nós estarmos atentos para essa realidade, não é? Para que nós possamos acompanhar, se estiver ao nosso alcance, companheiros que estão em torno de nós e podem apresentar alguma tendência para o suicídio. Desde 2015, o Brasil realiza a campanha do Setembro Amarelo. E essa campanha é uma iniciativa do CVV, do Centro de Valorização da Vida, do CFM, Conselho Federal de Medicina, e da ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, porque estamos falando aqui de uma lástima social. Mas, por incrível que pareça, os especialistas dizem que 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados. Que coisa incrível, né? 90%. Se nós tivéssemos percebido alguma coisa, né, de anormal. Por isso é muito importante prestar atenção no comportamento das pessoas, sobretudo aquelas que nos são mais próximas, aquelas com quem nós temos mais intimidade, não é? Ou que participamos mais ativamente com ela de alguma atividade. O suicídio tem causas multifatoriais, biológicas, psicológicas, culturais, sociais, espirituais até, porque nós aprendemos no Espiritismo que parte das pessoas que praticam o suicídio, não é, o fazem em decorrência de processos obsessivos que vão se instalando e
chegam num nível muito grave. A outra parte também é associada a doenças mentais, ao uso de álcool, drogas, não é? Que são substâncias que alteram a forma de pensar, de raciocinar do ser humano. Então, fora isso, nós temos aqueles problemas psicossomáticos, da depressão, não é? Do pânico, né? Da síndrome do pânico, e tantos outros que podem também contribuir muito para que isso aconteça. Então, a questão é a seguinte: como nós podemos fazer se o problema da depressão, ou melhor, o pensamento suicida começa a rondar, né, a nossa mente? Como eu disse, não é uma coisa que ocorra de uma hora para outra, sem motivo. Pode ser que a pessoa se comporte de uma maneira que não permita perceber, né? A pessoa é muito sorridente, muito ativa, e de repente a gente tem aquele choque que ela se suicidou. Então, pode ser que a gente não perceba, mas nós temos que perceber primeiro em nós. Todos nós estamos sujeitos a situações, a frustrações, a dificuldades de toda a natureza, e nós precisamos manter a nossa saúde mental e a nossa saúde espiritual. Para a saúde espiritual, a oração, né? A prática do bem, a vigilância sobre os próprios pensamentos. Nós somos como aquela dona de casa que está sempre preocupada em manter a sua casa limpa e arrumada. Mas nós temos a nossa casa mental. Então, nós passamos muito tempo nos arrumando por fora e quase nunca nos arrumamos por dentro. Como estão as nossas emoções, os nossos pensamentos? É natural que haja uma variação ao longo do dia, né? Ao longo das semanas, dos meses. Nós não acordamos da mesma forma todos os dias, nós não estamos felizes o tempo todo, não é? Nós somos é, sujeitos a variações de humor. Então, é necessário que nós estabeleçamos alguns cuidados. Por exemplo, o cuidado com o excesso de notícias ruins. Às vezes, o excesso de notícia ruim já cria em nós um mal-estar, um desconforto emocional. Há necessidade de conversa. E muitas vezes a gente conversa coisas que não interessam, né? Conversa-se sobre política, sobre futebol, sobre a novela, sobre futilidades, mas aquela conversa de profundidade mesmo, aquela em quem você revela quem é, o que está pensando, o que está sentindo, a quem você conta as suas dificuldades. Há pessoas em quem você pode confiar para se abrir desse jeito, e se não houver, procure um profissional, não é? Procure alguém que estudou, que se preparou para um trabalho de acompanhamento psicológico e às vezes até psiquiátrico, porque dependendo do caso específico de cada um, esse modo de pensar e de reagir pode já ter atingido o organismo. São as chamadas doenças psicossomáticas, aquelas que começam no pensamento e alteram o funcionamento do organismo. O organismo passa a produzir mais determinadas substâncias que reforçam a ideia e a reação da tristeza, da impotência diante dos problemas da vida. Então, é necessário realmente observar a si mesmo e cuidar com carinho de si mesmo. É necessário ter essa ligação com a espiritualidade, ligar-se a uma atividade que seja útil, que se doe, que a pessoa se doe para a coletividade, que não seja excessivamente materialista, que ela tenha uma noção
de que é um espírito transitando temporariamente na Terra, mas que, sobretudo, é um espírito. Então, é necessário exercitar a fé, não apenas falar de fé, mas vivê-la. Se o problema é com outra pessoa, como nós podemos fazer? Né? Em primeiro lugar, ficar atento aos sinais. Pessoas que falam em suicídio, pessoas que dizem que não servem para nada, que são um fracasso, pessoas que estão constantemente insatisfeitas, pesarosas, olho nelas, olho nelas. Nós não temos o poder de interferir na vida das pessoas, é, a ponto de salvar todo mundo. Mas nós devemos ter em mente que, algumas vezes, uma conversa pode retirar alguém da beira do precipício. Uma conversa amorosa, nesses dias em que as pessoas andam tão atarefadas, atribuladas, agitadas, com mil coisas para fazer, muitas vezes nós não pensamos naquilo que é essencial. Estamos ocupados de coisa nenhuma, de coisas que têm uma importância tão pequena que no dia seguinte nós não nos lembramos mais do que iríamos fazer. Então, isso é muito importante, né? Que a gente esteja atentos a essas queixas, a essas reclamações, a essas afirmações repetidas é, pelas pessoas, porque essa ideia vai crescendo dentro dela, né? vai, vai envolvendo esse companheiro ou essa companheira, até que ele seja levado a praticar o ato. Então, o suicídio é uma ideia que ela vai chegando lentamente, quase que de forma imperceptível, e se instala. E depois que se instala, ela vira um problema muito sério. Então, pessoas que lidam mal com decepções, com frustrações, e perderam a fé na vida. Aí existem pessoas que desenvolvem rituais de despedida. Então, ela vai visitar amigos que ela não vê há muito tempo, parentes, não é? Ela escreve cartas que serão lidas, ou bilhetes que serão para serem lidos após o seu desencargo. Então, precisamos ficar atentos a esses sinais. Não é? Precisamos manter contato. Nós somos seres afetivos. Nós precisamos dar e receber afeto. Quando isso não ocorre, nós ficamos capengas, não é? A alma fica enfraquecida, porque o amor é a substância da vida. E quando nós, é o alimento da alma, não é? E quando nós não desenvolvemos essa capacidade de ouvir o outro, ou de buscar quem nos ouça, mas não simplesmente ouça, quem tenha empatia conosco. Quando nós não pedimos ajuda e às vezes não nos abrimos para dar ajuda a uma outra pessoa, uma ajuda que requer tempo, não é? Porque a ouvir as pessoas também é uma forma de amá-las. Ser paciente para ouvir as pessoas, as suas dores, os seus problemas, porque a ideia suicida faz com que todas as outras coisas desapareçam em torno daquela pessoa que a alimenta. Uma vez eu conversei com a moça, jovem ainda, não tinha 30 anos, com família, não é? Com filhos, que já tinha tentado suicídio algumas vezes. E ela dizia, não adianta, porque eu me recupero, passa um tempo e aquela ideia vem de novo, não é? Então, nós devemos buscar ajuda, mas não apenas buscar ajuda ou medicação ou análise, mas nós devemos ocupar o nosso tempo de uma forma útil, produtiva. Devemos estabelecer um objetivo
que não seja material, um objetivo que não seja superficial para nós. É uma espécie de autocura, de promoção do autotratamento. E quando alguém vier nos falar da sua dor, da sua dificuldade, nós precisamos ouvir essa pessoa, considerando que a dor dela é sagrada, e não se tornando indiferente a essa pessoa, ou fazendo pouco caso, menosprezando a sua dor, como algumas pessoas dizem. Ah, mas você está aí, triste, porque não realizou seu sonho. Mas, olha, tem gente que não come, tem gente que não tem onde dormir, tem gente que está doente de câncer. Isso não interessa para a pessoa que está sofrendo. Ela precisa de empatia, ela precisa de alguém que a ouça amorosamente, calorosamente, e provavelmente vai ouvi-la muitas vezes. Então, é, ela precisa entender que está sendo valorizada. Ela está sendo valorizada, não a dor. Ela, ela precisa se sentir acolhida. E nós poderemos, neste ato, estar salvando alguém do suicídio. Na questão 943, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis. Não há nada objetivamente que cause aquele desgosto. Respondem os espíritos superiores: efeito da ociosidade, da saciedade e da falta de fé. Então, para quem exerce as suas faculdades de uma forma útil, a vida nada tem de penosa. E essa pessoa suporta as adversidades com paciência e resignação. Então, vejam a importância de se conferir utilidade à vida. E que utilidade é essa? É a utilidade para socorrer a pessoa que precisa, para fazer um pequeno favor, para ajudar a quem se aproxima. E para que isso aconteça, a pessoa ela tem que estar com vontade de fazer isso, aberta a essa possibilidade. Mas se ela só consegue pensar em si e nas coisas, em se divertir tão somente, ela fica na superficialidade, ela fica distante, né? Impermeável a esse sentimento de aconchego, de acolhimento. Então, nessa sociedade materialista que age só privilegiando a matéria, sem nenhuma crítica, porque todos nós, em algum ponto, em algum sentido, nós precisamos da matéria, mas quando as pessoas vivem só para se divertir, só para obter as coisas materiais, só para os interesses passageiros, sem cultivar o hábito da oração, sem perceber, sem se dirigir a Deus, né? Não porque Deus precise disso, nós é que precisamos. Nós precisamos cuidar de nós, cuidar da nossa alma, cuidar do nosso equilíbrio emocional, fortalecer a nossa fé. Porque, para quem não desenvolve esse tipo de atitude, o impacto é muito forte. Então, a doutrina espírita tem condições de oferecer elementos para uma ressignificação da vida, desde que a pessoa queira, é claro. Mas ela traz uma proposta extraordinária, que é a proposta da melhoria, né? Do progresso, do aperfeiçoamento moral, do desenvolvimento da intelectualidade, da autoconstrução de si mesmo. Né? Aquele que se propõe a caminhar se corrigindo,
se educando, educando as suas emoções, os seus pensamentos e as suas ações, ele está longe da perfeição, mas ele já está na direção dela. Não sabemos quanto tempo levará, certamente um tempo grande, mas ele já se põe a caminho. Ele se torna o amigo de si mesmo, primeiramente, porque passa a ajudar-se para depois ajudar os outros. Ele é uma voz dissoante na multidão, daqueles que estão agitados, violentos, daqueles que estão sem paz. E isso não acontece por acaso. Isso exige um esforço, exige um método, uma disciplina, que muita gente não está disposta a seguir. E por isso a gente vê esta situação de sofrimento, porque muitas vezes a pessoa tem tudo o que é material, mas não tem o que é essencial. Então, ela tem excelentes colégios, vai a excelentes lugares do ponto de vista socioeconômico, ela consegue muita coisa, mas ela não tem o que importa, não é? O que alimenta a sua alma, que é esse contato com a espiritualidade, que é a busca da construção da sua própria paz. Mas há pessoas que não têm nem isso, porque elas estão passando um momento muito duro do ponto de vista material, não é? Falta de comida. Tem gente com falta do básico, do indispensável. E para essas pessoas, a mensagem da esperança, mas a ajuda material também, sem a intenção de que elas se tornem completamente dependentes dessa ajuda. A ajuda é temporária, mas não fica aí. Existe a promoção social. A promoção social são as ações que visam dar condições àquele companheiro ou companheira que atravessa um período difícil, né, de sobrevivência material, para que um dia ele não venha, ou ela não venha a atravessar mais aquela situação, para que ela saia dali. Por isso, a promoção social, que é uma coisa que pouca gente considera, é a ajuda para tirar a carteira de trabalho, para organizar, ajudar a organizar a vida da pessoa, não é? E é uma ajuda para que ela se ponha de pé e possa prover a sua própria subsistência. Mas, sobretudo, nós devemos pensar no alimento da alma, não é? Nós devemos pensar no nosso próprio estado. Como é que nós estamos? Nós estamos num mundo de bombardeios de informações. E algumas informações chocantes, muito tristes, de violência, de desonestidade, de acidentes, de doenças. Como enfrentar um mundo desse e manter a paz se eu não me recolho à fonte da oração? Se eu não tenho um ideal espiritual, se eu não tenho um objetivo maior que não se confunda com nada aqui do momento, nada que é imediatista, embora eu viva numa sociedade e não seja melhor do que ninguém por causa disso. Esse é o grande desafio nosso. Então, a doutrina espírita ela tem condições de fornecer a, às pessoas um novo olhar sobre a vida. Mas esse olhar vai depender do esforço que ela faça para se identificar com a proposta. E não só a doutrina espírita, temos muitos outros caminhos religiosos ou espiritualistas para seguir. Nós falamos da doutrina espírita porque ela nos diz respeito, não é? Nós nos identificamos com ela. E ela atende às nossas necessidades. Mas é importante nós pensarmos isso. Meus amigos, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela participação aqui, por estarem nos acompanhando, que todos possam refletir
e pensar no carinho, com carinho, nesta situação, e a todos nos atinge de uma forma muito impactante. E que nós possamos ser aquele instrumento, né, é, da, da misericórdia divina que vai acolher as pessoas que estão à beira do desespero, num determinado momento, não só na casa espírita, às vezes no trabalho, às vezes dentro de casa, às vezes na rua, que nós possamos nos abrir a essa possibilidade. Vamos fazer, então, a prece de encerramento. Senhor Jesus, amigos espirituais, refletimos sobre esta realidade tão dura do suicídio, que causa tantos danos a quem o comete e àqueles que lhe estão ao redor. Oramos, Senhor, para que esta humanidade que enfrenta as suas provas no planeta terrestre seja envolvida por tuas vibrações de amor, de otimismo, de paz, de resignação, de perseverança, de coragem, de saúde. Que todos os companheiros em dificuldades sejam envolvidos por essa vibração e que os que estão em condição melhor também se disponibilizem para abrir os seus corações à dor alheia, a fim de abraçar, de estender a mão, de dar um sorriso, um olhar confortador, um encorajamento. E agindo assim, Senhor, nós estaremos nos aproximando da tua mensagem de amor para construir a paz em nossos corações. Abençoa o nosso esforço e envolve-nos na tua luz. Dessa forma, nós pedimos permissão para dar por encerrada a reunião da noite de hoje. Meus amigos, muita paz. Que Deus abençoe a todos.